Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos São Momentos e eu sou a Monique. No vídeo de hoje eu trago um amigo muito querido e ele também está no Instagram, no Facebook, o nosso querido professor Fábio Sato. Ele é professor universitário, especialista em gestão estratégica de pessoas, desenvolvimento humano e ele está com uma empresa, com a sua esposa querida também, a Kátia Aguiar, e eles estão desenvolvendo muitas pessoas com mentoria, com coaching. A empresa deles é chamada KMC Desenvolvimento Humano. E vamos falar também de um projeto muito legal que eles vão dar início na próxima semana. Professor Fábio Sato, por favor, apresente. Olá. Muito boa noite, tudo bem com você, Monique? É um prazer estar aqui com você no teu canal, privilegiando todo esse momento, são momentos que você vem fazendo com exímia entrega de conteúdo, exímio sucesso, né, que nos últimos meses vem crescendo. Eu quero te parabenizar e aproveitar, agradecer realmente essa possibilidade de estar participando contigo aqui. E está cada vez mais impactando vida, né? Que esse é o nosso propósito. Quanto tempo, né? A gente se conhece a longa data, mas em tempos de juventude, aqueles tempos que a gente acreditava que podia, mas não podia, né? Hoje a gente acredita que pode, mas não faz. Muita gente está nessa. Por quê? Porque são relacionamentos. E a gente vive, como você mesmo tem o teu canal, momentos são momentos. E cada momento que a gente está vivendo é um momento presente, é uma coisa que a gente precisa estar vivendo. É um prazer estar contigo. Nós vamos falar sobre os relacionamentos. Relacionamentos são relacionamentos, assim como momentos são momentos. Eu digo para vocês, e gostaria que todos bastante se atentassem, isso que é um aprendizado. O que eu estou falando para vocês é uma entrega daquilo que eu aprendi. E é muito mais fácil a gente aprender com os outros que já passaram por aquilo, por experiências, do que a gente ficar batendo a cabeça, tentando errar para acertar ou aprender com os erros dos outros. Eu ouvi uma frase uma vez muito importante, uma pessoa extremamente inteligente que eu trabalhava no ramo agrícola. Ele falava assim: existem pessoas inteligentes e pessoas muito inteligentes. Mas o que é pessoas inteligentes? E pessoas inteligentes são aquelas que aprendem com os próprios erros. E pessoas muito inteligentes é aquelas que aprendem com os erros dos outros. Ela não precisa errar, ela começa a ter uma ótica, ela começa a se relacionar com o mundo, com as outras pessoas e com ela mesma de maneira diferente. Ou seja, ela abre os olhos. Numa grande maior parte, até num público masculino, existe uma prepotência hormonal que todo homem está sempre certo, ele nunca olha para alguma possibilidade de melhora. Porque é prepotência, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu aprendi assim, tem que ser assim, meu pai me ensinou. Poxa, isso daí a gente está repetindo padrões. E quando você repete padrões, o que é uma repetição de padrão? Repetição de padrão está relacionada a você repetir uma imagem de alguém que você se relacionou e tem para com você, se é bom ou se é ruim. E às vezes a gente, pensando que é bom, repete o padrão. Mulheres repetem padrão de mãe ou das pessoas muito mais próximas. Muito possivelmente a pessoa mais próxima da tua infância, mais ou menos dos 0 aos 12 anos, você tem uma repetição do padrão que você aprendeu com ela. O que é isso? É o teu relacionamento com as outras pessoas. E daí o que acontece? O homem cresce, já tem um padrão pré-determinado porque aprendeu, e isso daí aconteceu com o mundo onde ele sobrevive, e acaba tendo os relacionamentos da mesma maneira que teve os relacionamentos, tem os relacionamentos da vida para frente. E é uma repetição de padrão e não existe culpado disso. Essa repetição de padrão dos seus relacionamentos é porque a gente aprendeu daquela forma. Muitas das vezes a gente vê situações, por exemplo, a criança foi adotada aqui no Brasil e foi para a Europa, né? Na década de 80 acontecia muito, né? As crianças que nascem são adotadas e vão para fora do país. Ela tinha tudo para ser exatamente o brasileiro, mas por causa do ambiente, de quem criou elas têm um tipo de comportamento, um tipo de padrão. E elas se relacionam com as outras pessoas de maneira diferente. Ou seja, os relacionamentos que nós temos nos dias de hoje, como padrão, é mais ou menos uma repetição do que aconteceu dos 0 aos 12 anos, que nós recebemos de entender como que se tratava pessoas. Eu, por exemplo, na mesa, na hora do almoço, na hora das refeições, eu lembro do meu avô falando, nem falando, ele só me olhava e eu entendia o que ele estava querendo me dizer. Tipo, não fala, coma tudo, fica quieto, não sai da mesa. Hoje em dia, o comportamento do relacionamento familiar. Bom, um assiste TV comendo na sala, o outro está com o telefone e não vai comer porque ele já lanchou antes. E não estou falando que está certo, está errado, mas qual é o relacionamento que vai ter duradouro, que eu preciso realmente alimentar
para ter um crescimento da alegria, da harmonia familiar, citando como exemplos. E na vida profissional também são relacionamentos. Como é que eu me relaciono com o meu subordinado? Como é que eu me relaciono com o meu superior? Qual que é o nível de relacionamento que eu tenho entre as pessoas que estão no mesmo nível que o meu? Qual que é o meu vocabulário? E esses relacionamentos, então, quando a gente começa a falar sobre isso, existem 3 níveis de relacionamento. Os relacionamentos que eu tenho com as pessoas, sejam elas familiares, sejam elas relacionamentos profissionais, sejam elas relacionamentos sociais. Esses são os relacionamentos eu com os outros. Eu preciso entender se eu sou grosseiro. A gente tem papéis, né? Todos nós temos papéis. O papel de pai, o papel de filho, o papel de amigo, o papel de vizinho, o papel de cliente, o papel de fornecedor. Assim por diante, a gente tem vários papéis. E como é que eu me relaciono com esses papéis? Esses papéis é eu me relacionando com os outros, e tenho eu me relacionando com o mundo. Poxa, choveu, fico louco, meu cabelo já vai ficar mulheres, chapinha. Nossa, choveu, tá úmido, vou perder a escova. E são escolhas do relacionamento, né? Eu posso escolher isso de uma maneira bem inconsciente. Eu ficar nervosa, eu ficar braba, xingar e acabar levando isso todo pro meu dia. Eu posso, vai ter greve dos caminhoneiros. Pô, qual que é o relacionamento que eu tenho com o mundo? Será que eu absorvo todas essas dias? Pô, eu ligo a televisão. O que você vê no primeiro noticiário? Feminicídio, morte, agressão, não sei o quê, atropelamento, acidente. Como é que a gente se relaciona se eu não tiver inteligência emocional, se não tiver me desenvolver pessoalmente? Como é que vai ser meu dia? Poxa, eu não assisto mais televisão. E tem muita gente que não assiste mais televisão, só para você ter uma ideia. Eu não tenho TV a cabo na minha casa. E raramente são as vezes que eu vejo noticiário. Então, televisão para que é? Para eu escolher o canal que eu quero ver, o programa que eu quero ver agora e que vai fazer eu crescer. Que seja um nível de informação que eu trato com o mundo aquilo que me faz crescer. E na maior parte das vezes, o relacionamento, se eu olho, veja bem, quantas das vezes no teu passado, tua vida no passado é a partir de 5 minutos atrás já é passado. Quanto eu olho para os outros, o que os outros estão fazendo, o relacionamento que eu venho fazendo, será que eu tenho que agradar demais? Eu tenho que agradar sempre pensando, tem que ser aceito numa roda de amigos, eu tenho que ser aceito no meu trabalho, eu tenho que estar provando todo momento. Isso daí é um vício emocional gigantesco que a gente tem. E esse vício faz com que eu também precise provar para o mundo muitas coisas e fico provando para o mundo. E automaticamente, cada vez que você prova, esse é um relacionamento de você com as pessoas e de você com o mundo, precisando provar para se garantir o teu meio, você esquece do relacionamento de você para com você mesmo, que é o principal. O desenvolvimento da inteligência emocional tem que verificar você internamente, e identificar realmente o quanto você se ama, quanto você se dedica na atenção, o quanto você cuida da sua alimentação, por que você começa a dormir mais cedo, para acordar mais cedo. Não, eu dormi muito, é perca de tempo. Poxa, tudo bem. Tem pessoas que dormem de 2 a 4, 6 horas por dia, mas no frigir dos ovos, o relacionamento que você tem com você, que você não descansa, não se alimenta, não se cuida, não se ama, não se presenteia, o que vai acontecer com você daqui a 5 anos? Vai envelhecer, vai adoecer. E é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo. E tudo são escolhas. É aquela história do bom dia, né? Sai de casa, dá bom dia pro seu vizinho carrancudo, porque, sei lá, o cachorro fugiu de manhã, e daí, não sei, ele já tá brabo, ele nem dá bom dia, mas você sorridente e olha bom dia. Passa na padaria, no seu Manuel lá na padaria, vai comprar um pãozinho com manteiga. Não, bom dia. O cara, não, só se for para você. Naquele momento, você está escolhendo o relacionamento de você para com você mesmo. O relacionamento do dia ruim, que é o com o mundo deles, é você ter as suas escolhas de como é que vai ser o teu dia a partir disso. Muito importante ter atenção dessa maneira de eu me relacionar com os outros, com as pessoas próximas ou não tão próximas, ou até distantes. Eu tenho uma irmã que, por exemplo, ela mora na Holanda há quase 20 anos. A gente se viu nesses 20 anos umas 6 vezes. É pouco? Mas a gente hoje com a tecnologia, a gente tá tão próximo, a gente se fala toda semana. Né? Às vezes mora do lado, não vê, né? Na mesma cidade, não arranja tempo de passar e tomar um cafezinho. Para passar assim, não, a vida é corrida, e dá desculpa ainda para você permanecer distante das pessoas. Isso é relacionamento. Eu não posso, eu tô tão corrido, sabe como é que é a vida de hoje? Não sei o que. Isso é tudo desculpa para você continuar distante das pessoas que mais importam. E quanto dessas desculpas aí, deixa uma pergunta, o quanto dessas desculpas não mantém você longe de você mesmo, do relacionamento de você para com você mesmo? Porque você fala assim, academia, não dá tempo. Não tenho tempo para fazer academia. Se alimentar bem, com essa correria, quem que tem tempo de comer saudável? E quanto que você tem dado tempo a presentear? Poxa, qual foi a última vez que você foi na loja, presenteou, mandou
entregar o presente para você. Não, mas isso é meio doido. Não, não é doido. Se você não se presenteia, seja em qualquer sentido, né? Se presentear, se autocuidar, vou ficar cobrando nos outros relacionamentos que as pessoas cuidem de mim. Vou ficar cobrando das pessoas, eu vou cobrar do mundo e preste atenção em mim. Eu quero que o mundo faça aquilo que eu não estou fazendo por mim. Só uma coisa, aqui, você veja bem como é o relacionamento de eu comigo mesmo, Monique. Qual é a pessoa que mais pode te sabotar? Pensa numa pessoa. Sabe por quê? Porque ela está mais próxima de você. Você tá com o Tico e o Teco, né? Falando na cabeça, vai lá, faz isso aqui. Não, não faz, cuidado, toma atenção. Essa aqui é a comunicação, que nós temos, a comunicação interna. O nosso fluxo neural comunicando tudo o que a gente quer, o que não quer, que mantém a gente distante de nós mesmos. E nós acabamos nos sabotando. Vamos dormir mais tarde um pouquinho, no happy hour, mais 1 hora não tem problema. Vamos ficar mais 1 horinha. Quando você vê, tinha compromisso. Outro dia pela manhã, tinha relatório para entregar, tinha o melhor cliente para atender. Esses relacionamentos estão intrínsecos em como você vem com o relacionamento com você. Da maneira que você cuida de você, é a maneira que você cuida das pessoas e do mundo ao teu redor. Ainda, Sato, cabe lembrar que tem gente que cuida melhor do outro do que cuida de si mesmo. Tem gente que cuida melhor do marido, do filho, da mãe, mas esquece totalmente de si e vive uma vida frustrada, né? Você sabe, assim, no mundo feminino, a Kátia tem uma história que ela conta dentro do desenvolvimento humano, para não colocar nomes, né? A mulher X, ela tem 40 anos, ela não vai mais no salão. As unhas, quando a filha mais nova faz as unhas do sábado à tarde, uma atividade, né? Vamos fazer uma coisa, tá bom, mãe, vou pintar sua unha. Não cuida do seu cabelo, ela já tá grisalha, ela não passou tonalizante, ela parece bem mais velha que isso. Ela teve 4 filhos, ela teve tempo, e ela fala assim, eu tive uma escolha de me doar realmente para minha família. Ela se doou, ela passou casou com seus 20, passou lá, já está com um filho na faculdade, o outro, e a mais nova ela está cuidando, ela leva para a escola, faz todas as atividades, tudo junto. E quando ela completa 42 anos, o marido troca por uma de 20, 25. E podia ser filho dele. Dela, o que essa mulher tem que eu não tenho? Você veja bem, aquela moça mais nova, ela estuda, ela se cuida, ela se ama. Não, mas então quer dizer que eu fui usada? Não, foi escolha dela mesma. Foi o relacionamento que ela escolheu ter pelos anos por ela mesma. Eu não estou falando que está certo ou está errado, estou falando que os relacionamentos dão os resultados. Eu tenho uma frase que eu falo assim, você não é quem você pensa que é, você não é o que os outros pensam que você é o resultado dos seus relacionamentos. Então, quer dizer, se eu tenho um relacionamento bom comigo, eu tenho um resultado. Se eu tenho um relacionamento bom comigo, eu vou ter outros resultados com os relacionamentos dos outros e com o mundo. E essa mulher que ela foi trocada, ela fica assim, eu tinha meus 20 anos, eu deixei de fazer faculdade. Toda vez que eu ia precisar me cuidar um pouco, coisa e tal, eu ia no salão fazer o meu dia de princesa, o que eu fazia? Não, eu tenho que ir no mercado fazer a compra pro Jezinho, pro Joãozinho e pro Luizinho, que eles precisavam, que eles gostavam de comer. Final de semana é passar limpando a casa. É estar areando as panelas. Aqui no sul fala arear as panelas, já toda brilhando. E agora eu fui trocada por isso? Não. Todas as escolhas que foram feitas por qualquer pessoa que está nos vendo nesse vídeo vai te levar num lugar. Então dá tempo para se descobrir e ver o quanto que precisa se atentar. Para quê? Para entender qual é o caminho que eu vou convergir para o futuro. Porque até agora a gente é o fruto do que a gente fez no passado, dos relacionamentos, das decisões que eu tive. A gente chegou até aqui, eu não estou falando que está ruim, de forma alguma, não está ruim. Mas para ser melhor tem que ser diferente, não continuar da mesma maneira. Como é que eu venho cuidando das outras pessoas? Eu venho cuidando mais dos outros do que de mim? O mundo vem me afetando mais do que eu venho afetando o mundo? Quanto que eu sou frágil nesse sentido? Tem uma frase que eu ouço isso daí, me dói no coração quando eu ouço dos meus clientes falando. Eu sou feliz com a felicidade dos outros, eu sou feliz com a felicidade dos meus filhos, eu sou feliz com a felicidade do meu marido. Viu? Então quer dizer que se fica infeliz. Porque a tua felicidade é tua, não é de mais ninguém. E aí volta, né? O quanto que a pessoa está se amando. Esse auto-amor, ele tem tudo a ver com ele se desenvolver emocionalmente, se conhecer, tomar consciência e se aprofundar no eu. Porque quando eu me cuido, eu posso cuidar de qualquer pessoa. Em várias situações e exemplos, né? Isso daí é uma questão que acaba acontecendo na grande maior parte das famílias. Eu não gosto de ser generalista. Mas existe aquela pessoa que se doa para os outros. E aquela que se doa, ela vive do passado, porque ela vive assim, antes de eu casar era tão bom, antes dos meus filhos nascerem era tão bom, eu tinha tempo para fazer, agora não tenho mais.
Nossa, eu me abdiquei de tudo. Ou seja, na verdade, são só historinhas, são churumelas que contam, que justificam o resultado no relacionamento que a pessoa vem tendo. E Deixa daí eu o que é... perguntar uma coisa. Pode falar. Eu vejo muitas mulheres assim, e eu sou uma que sou totalmente diferente, converso muito com essas mulheres para que elas se amem, para que elas se cuidem, para que elas se mimem, para que elas se desenvolvam, para que elas tenham a própria vida, para que elas sejam felizes, independente do redor. Mas é minha impressão, ou você acha, você que já lidou com muitas pessoas sobre esse mesmo assunto e é especialista nisso, você acha que a mulher ela abre mão mais de conhecimento pessoal, do seu eu pessoal, por questão da maternidade ou daquela antiga regrinha da sociedade, né, que a mulher ela serve o homem? Então, você acha que os homens também se doam da mesma maneira ou é uma quantidade bem inferior do que as mulheres fazem? Hoje a gente está numa velocidade de mudança muito grande. O que acontecia de 10 anos antigamente, hoje acontece de 2 a 5 anos, já está acontecendo toda essa mudança também. Por causa da velocidade das informações. Existem os números que indicam uma média, na maior parte dos países, né? Eu tenho clientes também fora do Brasil, a maior parte das mulheres, elas não querem um companheiro. Não querem no sentido de ser independente. Porque tem uma parte do cognitivo racional do nosso cérebro que tem que mostrar que ela é independente. Mas para ela mostrar que ela é independente, ela tem que mostrar algo para os outros, comprovar para os outros, não para ela. Como assim? Eu quero aprovação, encorajamento da mulher, dela ser validada. De que maneira? Puxa, aquela mulher ela é de sucesso, ela não precisa de homem nenhum. Ser validada, não é que ela busque isso de uma maneira inconsciente, ela quer se colocar no lugar dela como mulher, quer colocar todos os valores que ela tem, ela quer se mostrar como ela verdadeiramente é, mas sempre tem assim, quem é que está me vendo? Porque, num sentido, todo momento, né, num certo sentido, todo momento tem alguém olhando para a gente. Pode ter certeza, tem um momento, sempre tem alguém olhando para a gente. E nesse inconsciente, não é querer provar para si mesmo. É independente, que não precisa de um marido, mas assim, será que eu achei o marido certo? Será que a pessoa será que eu preciso ser quem eu verdadeiramente sou para ter a pessoa verdadeiramente quem é certa do meu lado? Eu vejo muitas, não só mulheres, porque homens também. Eu tenho um colega que tem quase 50 anos de idade e não sai da casa da mãe. E ele fala assim, veja como é que é a voz. Eu só saio de casa se eu arranjar uma mulher igual a minha mãe. Não, ele fala isso. E ele fala que com 50 anos, uma mulher rica, virgem, inteligente e caseira. Por que eu vou sair da minha casa se eu tenho minha comida quentinha? Então, se eu tiver que casar com alguém, tem que ser igual a minha mãe. Então, daí a pessoa... Isso indica também, né? Porque que muitos homens, depois de 40, ainda permanecem dentro de casa porque não querem assumir responsabilidades. E esse mundo moderno exige muito da mulher. Sabe por quê? Exige porque o número de mulheres que existem no planeta é muito maior. Então, elas têm que se provar. É o profissional, poxa, e eu dou total razão para as mulheres, no sentido que as mulheres são extremamente profissionais, ela tem um zelo, um cuidado, uma questão hormonal, neurohormonal, muito, muito mais desenvolvida que o homem. Eu não estou falando nem cientificamente, nem biocientificamente falando. A mulher ela tem um cuidado muito mais natural. Vamos comparar com os homens? O homem costura meia furada? Ele está preocupado com o furo no dedão do pé? Pô, ninguém está vendo, está dentro do sapato, vai embora. E se não tiver meia, se não for aparecer a meia, vai sem meia mesmo, para não falar de outra maneira. Não estou falando por quê? Porque a mulher tem um autocuidado maior, mas quando a maior parte das vezes, de uma maneira super inconsciente, as mulheres não provam para elas mesmas que elas são capazes, elas provam para o mundo. Isso daí pode ser um vício emocional. A todo momento tendo que provar para buscar um reconhecimento de maneira inconsciente. Eu não estou falando, né? Por favor, não quero que as mulheres me entendam mal. Eu quero que entenda como é que está o relacionamento. Se eu venho provando mais, daí vem, né? A mulher que quer independência. Eu sou totalmente a favor. Assim como a independência masculina. Por exemplo, no Japão, em culturas, né? Quando eu morei no Japão, relacionamento homem e mulher, como é que era? O homem andava na frente, isso é milenar. O homem andava na frente, com a mão no bolso, bem tranquilo. A mulher andava atrás, carregando as crianças. Tinha 3 filhos, um no colo, outro puxando e vão embora, mas sempre atrás. Hoje se já vê expressões de mulheres andando de mão dada juntos com o marido.
Eu adoro lavar louça, eu adoro cozinhar, eu adoro cuidar da casa. Mas os dois moram aí, temos que trabalhar juntos. Exatamente. Né? Se eu vejo meu marido lavar louça ou arrumar a casa melhor que eu me sinto ofendida. Ah, eu fico feliz. Eu tô falando porque existem esses tipos de perfis que se relacionam de mulheres com os outros homens. Tem aquele homem assim, não, o homem é para sentar no sofá, levantar os pés para cima e pedir uma latinha de cerveja para assistir o jogo de domingo. E não é mais assim. A evolução do que está acontecendo do mundo, do relacionamento conjugal, o relacionamento conjugal é um dos maiores e mais difíceis relacionamentos de se conviver. Por quê? Porque tem que ter afinidade, tem que ter compreensão, tem que ter entendimento, e tem que ter principalmente amor. Se o homem não se ama, se a mulher não se ama, se uniu os dois, como é que vai fazer? Fica numa briga de egoísmo, de alimentar o ego. Egoísmo, né? Alimentar o ego. Ah, não, se ele saiu tomar cervejinha, eu também vou ficar na noitada com as meninas na quarta-feira. E acaba competindo algo que era para se fazer uma união. E daí que falta o amor, né? O autoconhecimento disso daí. Daqui eu tô falando livre de qualquer julgamento, tá? Falando daquilo que eu venho vendo de todos os meus clientes aí, que são mais de 2.000 horas de atendimento de clientes, que tanto homens quanto mulheres, que me vêm a dizer que as pessoas ainda, tanto homens quanto mulheres, não se amam no nível para se fazer crescer emocionalmente. Não se amam. A gente não aprendia isso, né? Eu vejo a minha filha tá com 7 anos, e desde que ela tem 5, nas escolinhas dela, elas têm aula de inteligência emocional. Eu não tinha isso. As minhas escolas, a minha criação, minha família, assim como a sua, eram muito estritos. Eu nunca tinha escutado, quando eu era criança, um eu te amo, um aconchego, um acolhimento, lidar com os meus sentimentos. Olha, Monique, agora você está sentindo frustração? Deixa eu te explicar. A gente lida assim. Ah, você está com medo? Você está ansiosa? Você está nervosa, você está muito feliz, elétrica. E eu vejo que agora, graças, né, à evolução aí, perceberam que as nossas gerações e as dos nossos pais não tinham essa educação. Eu aprendi isso apanhando, né, no mundo, até que eu cheguei a ter consciência do meu autoconhecimento, do que era bom para mim, como eu lidava com as emoções. Então, a emoção vai vir de qualquer maneira, né? E como que eu vou lidar de uma maneira inteligente, que eu não exploda, que eu não chore, que eu não tenha crise de ansiedade, que eu não tenha crise do pânico? E eu vejo que as crianças estão aprendendo isso, professor. Isso é um grande avanço na nossa sociedade. Porque eu digo que na Alemanha já tinha isso. Em outros países já tínhamos isso. Mas na nossa cultura brasileira, a gente não tinha. Então, a gente ia vivendo só com a nossa educação, as emoções, cada um lida do jeito que sabe, né? Uns mais bravos, uns menos bravos. Homem não chora. Homem não chora. E eu tô achando ótimo que as crianças estão aprendendo isso. Mas a maioria da nossa audiência, com as pessoas que você trabalha, que eu tenho trabalhado, são da nossa geração. Às vezes um pouquinho mais novo, às vezes um pouquinho mais velho. E muitas vezes eles não sabem que eles precisam ainda se redescobrirem. Eles não sabem, não vem essa necessidade. E eu vejo as coisas acontecendo e eu falo, puxa vida, se essa pessoa tivesse um pouquinho mais de consciência dela mesma, como ela é, das necessidades dela, ela poderia, sabe, ter uma potência tão maior. Não é verdade? Eu vejo que tudo que nós fazemos na nossa vida eu vejo e entendo pelos estudos que tudo que a gente faz é de cunho emocional. Mas a gente reluta em fazer através do cunho racional. Como assim? Quer ver uma coisa? Eu tinha um tio que todo aniversário ele me trazia meia social preta para usar, de presente. Mas olha, eu lembro da cara dele, da roupa que ele vinha. Ele também não trocava de roupa nos aniversários, vinha sempre com a mesma. Ele chegava assim, nossa, Fábio, aqui trouxe um presente que você gosta muito e você sempre usa. Eu estava fazendo coleção daquela meia anos dentro da minha gaveta, eu nunca usava. E o que a minha mãe dizia? Minha mãe ia recepcionar lá na festa do aniversário, me dava um beliscão e falava assim, diga obrigado. E o que acontece? Lá naquela época, a gente acabava colocando num cunho emocional que a gente tem que aceitar as coisas que você não quer, obrigado. Não é obrigado de gratidão, é obrigado de estar obrigado a aceitar aquilo que não é teu.
Fora o beliscão que doía. Então, quando meu tio chegava, eu já fervia, eu vou levar o beliscão, eu vou ter uma presente que eu não quero e ainda não posso falar que não gostei do presente, para ele trocar, pelo menos que fosse meia branca, sei lá, fosse qualquer outra coisa. Ou seja, se eu tivesse desenvolvido emocional, porque eu senti, vivi e eu senti as emoções. Nós não utilizamos 20% da nossa capacidade neural, que são as emoções. Se eu entender e saber lidar com as minhas emoções, eu começo a ter conversas difíceis e ter melhor resultado, ou seja, nos relacionamentos. Eu começo a ter segurança se eu conheço os meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas emoções. Se eu não me desenvolvo emocionalmente, eu vou continuar aceitando as coisas do mundo, que é o relacionamento com o mundo, de maneira obrigada. Vou viver o quê? Infeliz, inseguro, inquieto, insatisfeito, tudo né? Insatisfeito. Por quê? Porque eu não me posicionei, eu não tive o meu desenvolvimento emocional e sabia o que eu sinto. Tem que chegar uma hora e falar assim, chega de sentir essa sensação ruim. Porque até então veio repetindo, eu lembro muitas vezes depois disso daí, eu acabava dizendo obrigado porque eu não quero. Muito. E depois que eu vim desenvolvendo isso, eu acabo dizendo assim, não aceito, para não ser grosseiro. Deixa para depois, agora não vai dar. Deixa com outro lá, depois eu pego. Porque tem o Joel J que ele também fala assim, né? Tudo é não. Só o sim, óbvio que é sim. Se você fala assim, deixa para depois, é não. Eu poderia ter falado lá na infância pro meu tio, depois eu pego. Eu podia dizer isso, mas eu obrigado. Eu aceitei obrigado. Tem o sim, é óbvio que se queria. E ainda tem um monte de comunicação, né? Quando você fala com as microexpressões faciais, por exemplo, que são a comunicação não verbal, você se olha assim, olhava para minha mãe quando ela me dava o beliscão, eu via o pacotinho na mão do tio assim, falava, putz, é meia. E eu olhava para minha mãe assim, e a minha mãe já me beliscava, parecia assim, tô pedindo beliscão. Mas por que eu quis falar isso? Os nossos relacionamentos, quando eu não me desenvolvo emocionalmente, eu tenho que provar para alguém. Eu tinha que provar para minha mãe, inconsciente, que eu queria meia. A minha irmã mais velha, ela sempre precisou provar que ela era a irmã mais velha. Mas por que tem que ser irmã mais velha? Não tem que provar. E ela sempre precisava provar e ter reconhecimento para os outros. Até ela estava fazendo um processo de desenvolvimento pessoal comigo e ela começou a realmente pensar nela depois dos 51 anos de idade. Por quê? Porque a vida inteira ela não tomou a consciência que o que ela fazia era para buscar reconhecimento de outro ou do mundo, não dela mesma. Aí, quando ela começou a ver as possibilidades, ela viu tantas possibilidades que na agenda dela, onde ela fazia 4 compromissos de trabalho, ela faz 10 hoje, com menos tempo e otimizando, porque ela não precisa provar para ninguém que ela é boa em 4, ela é boa porque ela se sente possível, capaz, segura, produtiva de fazer 10 trabalhos do que ela faz, do que ela apresenta. Por isso que eu citei naquele momento das mulheres, que as mulheres, elas de uma maneira inconsciente, elas buscam sim validar-se através do olhar do outro e não pelo olhar dela. A partir do momento que eu desenvolver a minha questão emocional, ter um desenvolvimento da minha inteligência emocional, não é não ficar dando bola para nada, mas é estar tranquila, em paz com aquilo que ela vem fazendo, com aquilo que ela vem sendo, com aquilo que ela vem tendo na vida. Que ela é capaz de resolver qualquer problema que apareça. Isso, segurança. Ela é assim, 1000 coisas podem acontecer. Se ela está segura do que ela é, das habilidades dela, do que ela precisa, do que ela é fraca, do que ela é mais forte, ela não se importa mais do que pode acontecer, porque ela é autossuficiente para enfrentar. Ela vai cair, vai levantar, mas ela é forte. A partir do momento que você conhece o que você é capaz, você não tem mais medo de nada. Você vai. O medo, ele é bom, é uma coisa que te protege, né? Nossa, pode ser que... Mas esse medo não nos impede de ter coragem. Isso. Eu tenho medo eu tenho medo de mudar de cidade, eu tenho medo de dar um novo desafio profissional, eu tenho medo de ter conversas... Eu tenho medo. A gente tem medo de coisas que a gente não conhece, não sabe qual que vai ser o resultado. Isso chama-se insegurança. A partir do momento que você tem coragem e sabendo que aquilo é um medo que você tem, e enfrentar aquele medo, aquela situação, aquela nova oportunidade, naquela nova conversa e assim por diante, o que acontece? A gente começa a ter segurança, mesmo tendo medo. Veja como é doido isso. Porque você acredita em você, porque você acredita e sabe, conhece suas sensações e emoções. Eu tenho medo, eu sei que eu tenho medo. Tá me dando calafrio, vai suar a mão lá naquela entrevista, no encontro com o namorado novo, puxa, tendo expectativa, tal. Se você conhece que você vai ter isso, você já sabe o que vai dar. E automaticamente você dá os comandos para aquilo que diferente
independente do que vinha acontecendo. Essa maneira de buscar realmente a afirmação do outro, eu também, sempre eu fiz isso a minha vida inteira. Eu não fazia para os outros. Pô, eu jogava handebol. O que eu fazia? Fazia o gol e ia para a torcida. Ou fui eu, a torcida só gritou. Então, quer dizer, esse estrelato que a gente tem da nossa vida, do cotidiano, a vida real, a única coisa que a gente tem que provar somos para nós mesmos. Quando você dá o sim para você, eu me aceito, eu sou a primeira pessoa, eu me cuido, você definitivamente vai ter que dar muito não para os outros, não é? Então, você não tem que comparar, não tem que esperar aprovação, porque quando você disser sim para você, você for fiel a você mesmo, aos seus sentimentos, às suas necessidades, inevitavelmente vão ter que surgir nãos para as outras pessoas que estão ali tumultuando, ou então, né, sendo tóxicas, ou então vindo com coisas que não são importantes para você. Verdade. A meia preta não era importante para você. Então, a partir do momento que você era muito criança, quando você amadurecesse, vamos supor, e soubesse lidar com essa emoção, é um sim para mim, é um não para meia. Eu costumo pensar muito sobre a liberdade. Eu vejo que todos os relacionamentos da nossa vida, a gente precisa saber o que é liberdade. Antes de ter relacionamento, eu preciso saber o que é liberdade. Tem algumas máximas que falam, né? A minha liberdade termina onde começa a do outro. Mas o que é liberdade? Liberdade é você poder dizer sim para aquilo que é teu e dizer não para aquilo que não é teu. A liberdade não é dizer sim a todo momento, eu quero isso, aquilo, aquilo. Na verdade, a liberdade é poder dizer sim para as coisas que são para você e dizer não para as coisas que não são suas. Mentiu? Não, muito obrigado, não quero mais meia. Traz um aniversário. Ah, mas você é grosso, é presente. Falei, pois se eu não falar, ele vai continuar trazendo as meias. Metáfora, eu sei. Né? E essa liberdade é poder dizer sim para suas coisas e dizer não. Eu quero dizer sim para um bom relacionamento, eu quero dizer sim para o meu bom trabalho, eu quero dizer sim para as coisas boas que tem no mundo. Isso é liberdade, dizer sim para as coisas que são suas e dizer não para as coisas que é do mundo, que fazem mal. E quanto que eu venho dizendo sim para as coisas que não são minhas, que me fazem mal? O relacionamento eu comigo mesmo também. Né? Autorresponsabilidade. Sabe que nesse ponto que se falou de autorresponsabilidade, eu me questiono muito sobre os estudos que eu venho fazendo. Uma profundidade, eu cheguei a concluir que a autorresponsabilidade não é quando a gente fala para uma outra pessoa, ei, se está sem autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade tem que vir de mim para aquilo que eu estou tendo de resultado. Tipo assim, o que eu faço está dando aquele resultado. Isso é autorresponsabilidade. Não é alguém falar para você, viu, isso está faltando autorresponsabilidade, isso é julgamento. O que eu tenho feito que o meu filho não está me obedecendo? O que eu tenho feito que o meu superior me olha com olhos tortos? O que eu venho fazendo, por que o meu cônjuge está fazendo? Não é por que meu cônjuge, é o que eu estou fazendo que está dando esse resultado com a pessoa que está do meu lado. Isso é autorresponsabilidade. É um olhar para si, né? Basicamente como uma motivação. Motivação tem que ser interno. Se for externo, ele acaba, é viciante, né? Nesse desenvolvimento humano, nessa busca do realmente se encontrar no seu relacionamento pessoal, para você realmente se amar, nós temos, eu e a Kátia, junto na KMC, nós temos um curso que está tendo uma imersão, na verdade. São 3 horas imersivos extremamente práticos que nós estamos falando no EMA. Eu me amo, ó, não tinha nome melhor, né? Prática para você se olhar para dentro de você e entender o teu relacionamento com você. Depois você vai relacionando com os outros. A gente vai trabalhar o auto-amor, vai trabalhar com ferramentas práticas, 3 horas de imersão intensas. Você pode escolher, ou dia 11/11, é numa quinta-feira, que começa às 19 e vai 10h22, ou no dia 13, que é o sábado, que a gente vai começar às 9 da manhã e ao meio-dia. Informações, entra lá no link da bio do Instagram, @professor Fábio Sato, né, @Kátia Aguiar. Eu espero, sabe, que cada vez que a gente senta aqui para conversar um pouco, para tentar desenvolver as nossas ideias, que cada pessoa que assista olhe para si e desenvolva um pouquinho. Cada um está no seu nível, cada um está na sua história, lidando com a sua vida, mas o importante é que cada um tem que se amar e se cuidar para poder se desenvolver, e quem está ao redor agradece. Vai reverberar em todos ao redor. Quando você tá com uma pessoa que você gosta e essa pessoa não tem o seu amor próprio, não se desenvolve, você vê que tá ali murchinha, não floresce. Vocês deixem aqui nos comentários algo que chamou atenção nesse vídeo. Na minha descrição eu deixarei os links, tanto do projeto novo, do EMA, do Instagram, porque as lives que eles fazem, fora esse projeto da EMA, podem ser acompanhadas ali no Instagram, no Facebook. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrevam,
deixem aqui o like no vídeo, também aqui nos comentários, tragam alguma sugestão, porque com certeza eu trarei de novo aqui o nosso professor querido, Fábio Sá.